E se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre a Bíblia está incompleto? Que há uma camada mais profunda, escondida atrás das palavras? Que os maiores segredos espirituais não estão nas letras, mas no que está por trás delas? Você está lendo a Bíblia da forma errada, e hoje vamos mudar isso. Durante séculos, milhões de pessoas têm aberto a Bíblia em busca de consolo, direção e verdade. Mas a maioria das pessoas lê esse livro como se ele fosse um manual histórico ou um código moral rígido. E é aí que o erro começa. A Bíblia, na sua essência, não é um livro comum. Ela é um texto simbólico, iniciático, profundamente espiritual. E foi escrita para ser compreendida além da letra, além da narrativa superficial. Ler a Bíblia literalmente é como olhar para a superfície de um oceano e achar que já entendeu o que há no fundo. Quando lemos, no princípio, Deus criou o céu e a terra, muitos imaginam um cenário físico. Um ser com poderes sobrenaturais, criando o mundo em 7 dias como quem monta uma maquete. Mas as tradições espirituais mais antigas, como a cabala judaica, o cristianismo esotérico e o hermetismo, nos ensinam que essas palavras são códigos. Céu, na verdade, representa os estados superiores da consciência humana. Terra representa a dimensão material, a mente inferior, o ego. Ou seja, o Gênesis está descrevendo o surgimento da dualidade dentro do próprio ser humano, o nascimento da alma encarnada. Esse tipo de leitura simbólica não é invenção moderna. Já era ensinada por mestres místicos desde a antiguidade. Filon de Alexandria, no século I, dizia que as escrituras devem ser interpretadas de forma alegórica, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa frase ecoa o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 3,6. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa isso? Que a palavra escrita é apenas a casca. O real alimento está dentro da fruta, no espírito da mensagem. Por isso, as histórias da Bíblia não são apenas registros de fatos passados. Elas são arquétipos, representações simbólicas da jornada humana. Adão e Eva não são apenas 2 personagens do passado. São expressões da dualidade dentro de cada um de nós, o masculino e o feminino, o intelecto e a intuição, a razão e o desejo. A queda do paraíso é a entrada na dualidade, na ilusão da separação. Algo que todo ser humano experimenta ao nascer no mundo físico e esquecer sua origem espiritual. A serpente que aparece no Éden também não é apenas um animal malicioso. Na tradição esotérica, ela é o símbolo da sabedoria e do despertar. A serpente enrolada, como a Kundalini do hinduísmo, representa o poder espiritual adormecido na base da coluna, esperando ser ativado. O pecado original, então, não seria apenas desobediência, mas o início do despertar da consciência humana para o bem e o mal, para a dualidade, algo inevitável na jornada da alma. Mesmo milagres como a travessia do Mar Vermelho por Moisés ganham outra luz quando vistos com os olhos do simbolismo. O mar representa o inconsciente. Moisés, como arquétipo do mestre interior, conduz o povo, nossos pensamentos, emoções e desejos, para fora do Egito, a escravidão materialista, e os guia rumo à terra prometida, a consciência superior. Quando o mar se abre, não é apenas um evento sobrenatural, é a abertura do inconsciente, a separação entre o velho eu e o novo eu, um processo de libertação interior. Ao longo da Bíblia, vemos histórias que, lidas literalmente, parecem absurdas, cruéis ou até infantis. Mas quando compreendidas espiritualmente, revelam ensinamentos profundos sobre morte e renascimento, purificação, autoconhecimento e união com o divino. Os 40 dias de Jesus no deserto, por exemplo, não são só uma provação física, representam um ciclo iniciático, um mergulho nas sombras internas para conquistar a luz. A leitura literal nos afasta desses ensinamentos. Ela nos torna legalistas, dogmáticos, presos à letra. E quando isso acontece, surge o fanatismo, a intolerância, o medo, porque esquecemos que a Bíblia foi escrita para tocar a alma, não apenas para formatar a mente. Esquecemos que ela é uma linguagem divina,
simbólica, arquetípica, um verdadeiro tratado sobre a alma humana e seus estágios de elevação. Portanto, o verdadeiro erro não está no texto da Bíblia, está na forma como a lemos, está na falta de preparo para compreender o que os antigos chamavam de o mistério das Escrituras. Está na ausência de chave, uma chave que só se encontra quando se busca com o coração aberto, a mente silenciosa e o espírito desperto. Porque a Bíblia é, antes de tudo, um espelho, e quem se vê nela começa de fato a se transformar. Imagine um livro escrito em um idioma que você não conhece. Você pode ver as letras, virar as páginas, até pronunciar algumas palavras. Mas sem entender o idioma, o sentido se perde. Assim é a Bíblia quando lida sem a chave correta. É como tentar abrir um cofre com a combinação errada. O conteúdo está lá, intacto, mas inacessível. E o mais curioso é que essa chave sempre existiu. Ela está nas tradições esotéricas, nas escolas de mistério, nas entrelinhas da própria Escritura. Desde os tempos antigos, mestres espirituais afirmam que a Bíblia é um livro codificado. Isso não significa que seja um enigma proposital para afastar curiosos, mas que ela opera em múltiplos níveis de interpretação. A tradição judaica, por exemplo, utiliza o sistema das 4 camadas de leitura, chamado Pardes, Peshat, o sentido literal, Remes, o sentido alegórico, Derash, o sentido moral ou homilético, Sod, o sentido oculto, místico, esotérico. A maioria das pessoas para no nível Peshat, o mais superficial, mas os místicos sempre buscaram o Sod, o segredo escondido por trás da história. Para eles, a Bíblia é uma ferramenta de transformação espiritual, não apenas um relato de eventos históricos. Uma das chaves mais conhecidas dentro da tradição cabalística é a gematria, um método de interpretação onde cada letra do hebraico possui um valor numérico. Com isso, palavras aparentemente diferentes podem estar conectadas por um mesmo número, revelando significados ocultos. Um exemplo clássico, a palavra hebraica para amor, ahavá, ahabeaga, tem o valor numérico 13, o mesmo que a palavra eshad, aad. Em outras palavras, amor é unidade. Esse tipo de código não foi inventado para impressionar. Ele reflete a visão de mundo dos antigos, para quem as letras, os números e os símbolos estavam todos entrelaçados em um tecido sagrado. Eles sabiam que o universo falava uma linguagem simbólica, e a Bíblia era escrita com esse mesmo alfabeto oculto. Além da gematria, outras chaves incluem a cabala cristã, a alquimia espiritual, a linguagem dos arquétipos e até as correspondências astrológicas. Em muitos momentos, os personagens bíblicos representam fases do processo de iniciação espiritual. Moisés representa a libertação da ignorância, Elias, a ascensão da alma, Jesus, a encarnação do Logos, o Verbo divino. Quando Jesus diz, "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", ele não está pedindo atenção física. Está dizendo que há um código ali. Ele sabia que a maioria ouviria as palavras sem captar o espírito por trás delas. Por isso falava por parábolas, porque as parábolas são espelhos simbólicos. Cada um vê ali o que está pronto para enxergar. Os evangelhos, por exemplo, são recheados de ensinamentos velados. O Sermão da Montanha não é apenas uma pregação moral, é um roteiro para a ascensão da alma. As bem-aventuranças descrevem os estados de consciência pelos quais passa quem está despertando espiritualmente. Bem-aventurados os pobres de espírito não é uma exaltação à ignorância, mas um reconhecimento da humildade interior, o primeiro passo para quem busca o reino interior. Sem essa chave simbólica, muitos textos parecem contraditórios ou até violentos, mas com a chave correta, essas passagens se revelam como metáforas de batalhas internas, purificações da alma, processos de morte e renascimento espiritual. Essa abordagem, porém, exige algo raro nos dias de hoje: silêncio interior, intuição, coragem para abandonar a leitura preguiçosa e enfrentar o mistério. Não se trata apenas de estudar, trata-se de despertar. A chave verdadeira não é apenas intelectual, é espiritual.
É a abertura do coração e da mente para outra realidade. A realidade do espírito, que lê com olhos de dentro. É por isso que tantas ordens esotéricas, como a dos Rosacruzes, os gnósticos, os essênios e até certos alquimistas medievais, estudavam a Bíblia com métodos próprios, em silêncio, em retiro, como quem decifra um mapa de tesouro. E o tesouro, no fim, não é uma doutrina, é você mesmo, sua essência divina, seu eu verdadeiro, aquilo que as letras não dizem, mas apontam. Então sim, você precisa da chave, porque sem ela você não lê a Bíblia. Você apenas olha para uma porta trancada, mas com ela, você entra no templo. Você já parou para pensar quantas vezes a Bíblia foi traduzida ao longo dos séculos? Hebraico, aramaico, grego, latim, depois para o alemão, inglês, português. Cada tradução é um filtro. Cada filtro carrega interpretações, escolhas, erros e, às vezes, intenções. Quando lemos a Bíblia em nossas línguas modernas, não estamos lendo o texto original. Estamos lendo camadas e mais camadas de versões, adaptadas a contextos culturais, teológicos e políticos. Isso seria apenas um detalhe técnico, se não estivéssemos falando de um texto sagrado. Porque uma palavra mal traduzida pode alterar completamente o sentido espiritual de uma frase. Um pequeno deslize pode transformar um ensinamento libertador em uma doutrina de medo. Vamos a um exemplo clássico. No Novo Testamento, a palavra grega metanoia foi traduzida como arrependimento. Mas o significado original de metanoia é muito mais profundo. Significa mudança de mente, ou melhor ainda, transformação da consciência. Arrependimento traz uma carga de culpa, dor, punição. Metanoia aponta para o despertar, a iluminação, a reconexão com o divino. A partir dessa tradução errada, criou-se toda uma cultura de culpa no cristianismo ocidental, quando a proposta de Jesus era justamente libertar. Outro caso marcante é a palavra hebraica nefesh, que aparece no Antigo Testamento e foi frequentemente traduzida como alma. No entanto, nefesh se refere mais ao sopro vital, à energia da vida animal, algo mais relacionado à psique do que ao espírito eterno. Isso confundiu durante séculos a ideia de alma e obscureceu ensinamentos mais profundos sobre os níveis do ser que as tradições esotéricas distinguem: corpo, alma, espírito. E há mais. A palavra Satã, no hebraico original, não era um nome próprio. Era um título que significava opositor ou adversário. No livro de Jó, por exemplo, o Satã aparece como um acusador na corte celestial, quase como um promotor de justiça, não como um ser demoníaco. A figura de Satanás como um diabo com tridente foi construída séculos depois, a partir de traduções erradas e interpretações medievais. Além dos erros linguísticos, há o fator teológico. Muitas traduções foram feitas por comissões ligadas a instituições religiosas, que moldaram o texto para manter certas doutrinas. Durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica tinha controle total sobre a Vulgata, a tradução oficial em latim. Textos que contradiziam o dogma eram ajustados ou simplesmente eliminados. Isso também explica por que tantos livros foram retirados da Bíblia. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus como um mestre do autoconhecimento. O reino de Deus está dentro de vós. Esse tipo de mensagem era perigosa para estruturas de poder que queriam manter as pessoas dependentes de intermediários, padres, igrejas, dogmas. Ao invés de incentivarem uma conexão direta com o divino interior, impuseram uma estrutura externa. As traduções também ocultaram aspectos simbólicos importantíssimos. Na língua hebraica, por exemplo, cada letra tem um valor numérico e uma forma específica que transmite significados ocultos. Ao traduzir o nome de Deus, o sagrado tetragrama Yahweh como Senhor, perdeu-se toda a profundidade mística dessa sequência. Os cabalistas nos dizem que essas letras representam os 4 mundos da criação, os 4 elementos da natureza e até os 4 estágios da manifestação divina. Ao longo do tempo, a Bíblia foi sendo achatada,
transformada de um mapa multidimensional em um livro plano, rígido, literal. Os ensinamentos sobre o corpo de luz, os mistérios da iniciação, a ascensão da alma, o equilíbrio dos opostos, tudo isso foi reduzido a regras morais, ameaças de inferno e promessas de céu. Mas a verdade é que o sentido original ainda está lá, escondido nas entrelinhas, preservado na estrutura simbólica das histórias, nos nomes dos personagens, nos números que aparecem como quem não quer nada. Tudo na Bíblia tem um propósito, mas você só percebe isso quando para de ler como um religioso e começa a ler como um buscador. A chave para redescobrir o verdadeiro sentido da Bíblia está em ir além da tradução, buscar os textos originais, estudar as raízes hebraicas e gregas, aprender com os místicos, os cabalistas, os gnósticos, não para negar a Bíblia, mas para libertá-la da prisão das palavras. Porque no fim, como disse o próprio Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas antes, é preciso libertar a verdade das palavras que a aprisionaram. Quando falamos da Bíblia, pensamos automaticamente em um livro fechado, completo, intocável. Mas isso não é verdade. A Bíblia, como a conhecemos, é uma coleção selecionada. E mais do que isso, editada. Ao longo dos séculos, muitos livros foram deliberadamente excluídos, silenciados ou esquecidos. Livros que revelavam uma espiritualidade mais profunda, uma sabedoria interior, uma ligação direta entre o ser humano e o divino. Textos que ameaçavam a autoridade das instituições religiosas e o controle sobre o conhecimento sagrado. Esses escritos perdidos, conhecidos como apócrifos ou gnósticos, compunham uma paisagem espiritual muito mais rica do que aquela que foi institucionalizada pelos concílios da Igreja. Durante o concílio de Nicéia, em 325 d.C., por exemplo, decisões políticas e dogmáticas definiram quais evangelhos e cartas seriam considerados canônicos e quais seriam excluídos. O critério: não apenas a espiritualidade, mas a conveniência e o poder. Entre os textos banidos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Apocalipse de Pedro, o Livro de Enoque, entre muitos outros. Neles encontramos uma imagem de Jesus muito diferente da que nos foi ensinada. Não como o Salvador exterior que julga, mas como o Mestre interior que desperta. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus diz: "Se o que está dentro de ti não sair de ti, o que está dentro de ti te destruirá. Mas se tu manifestares aquilo que está dentro de ti, isso te salvará." Essa é uma mensagem de autoconhecimento, de poder interior. Nada de intermediários, templos, rituais obrigatórios. O reino de Deus, segundo esse texto, está dentro de você, não em lugares externos. O Evangelho de Maria Madalena também traz revelações chocantes para quem foi criado sob a doutrina tradicional. Nele, Maria é apresentada como uma iniciada, uma discípula próxima de Jesus, portadora de ensinamentos secretos. Pedro, incomodado com isso, questiona a legitimidade de Maria, e ela responde com firmeza e sabedoria, revelando o conflito interno da própria igreja primitiva entre a sabedoria espiritual e o poder institucional. E o livro de Enoque? Escrito muito antes do cristianismo, ele fala sobre anjos caídos, mundos espirituais e segredos celestes. Tão poderoso era seu conteúdo que ele foi citado no Novo Testamento, na carta de Judas, mas ainda assim removido do cânon oficial. Por quê? Porque Enoque ensina que o ser humano pode ascender aos céus, conhecer os mistérios, caminhar entre anjos, sem precisar da intermediação de nenhuma instituição. Esses textos nos mostram que o cristianismo primitivo era diverso, vivo, vibrante e profundamente espiritual. Havia grupos que viam Jesus como símbolo da alma desperta, outros que praticavam meditações, retiros e rituais de transformação. Havia cristãos gnósticos, essênios, terapeutas, cada qual com sua visão da verdade, muitas vezes mais próximas das tradições orientais e iniciáticas do que da religião institucionalizada que surgiu depois. Mas o que aconteceu com esses livros? Foram perseguidos, queimados, escondidos.
Durante séculos, os apócrifos sobreviveram apenas em fragmentos. Até que, em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados jarros contendo dezenas de manuscritos gnósticos preservados desde os tempos antigos. Foi um verdadeiro terremoto espiritual. De repente, o mundo viu que existia uma outra face do cristianismo. Uma que valorizava o silêncio interior, a busca pelo conhecimento direto de Deus, a liberdade da alma. Infelizmente, até hoje esses textos são ignorados pela maioria dos fiéis. Poucos sabem que eles existem. Menos ainda se interessam por lê-los. E isso é uma perda gigantesca, porque são nesses textos que encontramos algumas das mensagens mais libertadoras já escritas. Se você só lê a Bíblia oficial, está vendo apenas parte da paisagem. Está caminhando num templo com janelas fechadas, onde a luz entra filtrada. Mas se você ousar abrir as cortinas, verá que o sagrado é muito maior, mais amplo, mais profundo. Verá que a espiritualidade verdadeira não cabe num livro só, nem pode ser controlada por homens. Os livros escondidos da Bíblia são convites. Eles nos dizem: há mais. Mais verdades, mais mistérios, mais caminhos. Eles nos lembram que a fé não deve ser cega, deve ser viva, questionadora, desperta. Porque o verdadeiro texto sagrado não é aquele que foi aprovado por concílios, é aquele que faz sua alma vibrar. Durante muito tempo, a Bíblia foi usada como um conjunto de regras rígidas, um código moral inflexível. Muitos ainda a veem como um manual que determina o que é certo ou errado, quem será salvo ou condenado, como viver, como pensar, até como amar. Mas essa é uma visão rasa, simplificada e perigosa. A Bíblia não é um livro de regras, ela é um espelho. E como todo espelho verdadeiro, mostra a imagem mais profunda do que você é por dentro. Quando você abre a Bíblia, o que está vendo ali não são apenas personagens antigos vivendo dramas distantes. Está vendo reflexos dos seus próprios dilemas, conflitos, dúvidas e esperanças. Adão e Eva são a sua inocência perdida e o seu desejo por sabedoria. Caim e Abel são a luta interna entre o seu ego e sua alma. Moisés é sua coragem de abandonar o velho para buscar o novo. Jesus é a semente divina que ainda dorme em você, esperando ressuscitar. A Bíblia é cheia de histórias de queda, dor, redenção, superação, fé e revelação. Mas essas histórias não são apenas relatos históricos, são arquétipos da alma humana. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que os arquétipos são padrões universais que vivem no inconsciente coletivo. Eles aparecem em mitos, lendas, sonhos e também na Bíblia. Cada personagem bíblico representa um aspecto de você. A Bíblia, na verdade, é como uma viagem iniciática, um mapa simbólico da jornada da alma rumo ao despertar espiritual. Mas para isso, é preciso abandonar a ideia de que ela foi escrita para ditar comportamentos. O que ela quer é provocar transformação interior. Veja o exemplo da travessia do deserto. O povo de Israel, guiado por Moisés, caminha durante 40 anos em busca da terra prometida. Literalmente, talvez, mas espiritualmente, esse deserto é o período de provação da alma, onde tudo parece estéril, sem sentido. É ali que somos despojados do ego, das ilusões, das falsas certezas. É ali que conhecemos a solidão de Deus e também o fogo que não se apaga. Ou então pense na história de Jonas, engolido por um grande peixe. Esse peixe é o inconsciente profundo, o mergulho que a alma precisa fazer em si mesma para renascer. Jonas só sai do ventre quando aceita sua missão espiritual. Essa é a mensagem. Quando você para de fugir de quem realmente é, você é libertado. Mas quando a Bíblia é lida apenas como regra, ela vira uma arma. As histórias são distorcidas para justificar punições, excluir, dividir. Criam-se doutrinas fixas, onde a espiritualidade vira uma prisão, quando na verdade ela deveria ser libertação. A interpretação literal faz com que muitos creiam que Deus seja um juiz implacável, que vigia comportamentos e pune desvios. Mas os místicos sempre souberam que Deus é presença viva, consciência pura, e que a ira divina
Não é um sentimento humano projetado num ser superior. É o próprio sofrimento da alma quando se afasta da verdade. E aqui está a beleza do espelho. Ele não mente. A Bíblia, quando lida com o coração aberto, não te julga, te revela. Ela mostra onde você está preso, onde você se repete, onde você precisa libertar-se. Ela mostra seu medo, sua luz, sua sombra, seu potencial. Mas ela não te obriga a nada. Apenas oferece imagens e cabe a você reconhecê-las como suas. Jesus mesmo disse: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade." A proposta de Cristo não era criar uma religião. Era acender um fogo dentro do ser humano. Esse fogo é o que transforma a leitura da Bíblia em um ato místico. A cada leitura você lê a si mesmo. O que você vê ali depende do que você é agora. Quando alguém diz, a Bíblia manda, a Bíblia proíbe, está lendo com olhos externos. Quem realmente entende o que está escrito sabe que a Bíblia não manda nada. Ela convida. Ela não impõe regras. Ela propõe caminhos. Caminhos interiores, caminhos de retorno ao centro, ao eu verdadeiro, ao sagrado que habita dentro de cada ser. Por isso, os antigos sábios liam a Bíblia em silêncio, em meditação, em contemplação, porque sabiam que ela era como um oráculo. Cada palavra podia revelar um universo, cada frase um espelho. E esse espelho não mostra a aparência, mostra a alma. A Bíblia não é um livro de histórias do passado. É um mapa para a alma, um código que revela, a cada camada, o processo da transformação interior. Lida com olhos espirituais, ela deixa de ser um manual de regras e se torna uma jornada. Da ignorância à luz, do ego ao eu superior, da ilusão à verdade. Ela é um espelho que reflete seus medos e sua grandeza. É um portal simbólico, onde cada personagem, cada número, cada gesto esconde uma chave para o despertar da consciência. Você não está aqui para seguir cegamente palavras antigas. Está aqui para viver a verdade que elas apontam. A verdadeira leitura da Bíblia começa quando você a deixa de fora e a encontra dentro de si, porque o sagrado que ela revela sempre esteve aí, dentro de você.